Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Seu Direito em Análise, com a condução da jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Seu Direito em Análise desse sábado, hoje nós vamos conversar sobre direito e agro. Afinal de contas, estamos numa região predominantemente agrícola, voltada para o agronegócio. Quem vem esclarecer os nossos questionamentos, as nossas dúvidas encaminhadas pelos nossos internautas é o Dr. Leonardo Parzianello. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Juliette. Prazer. Eu aqui agradeço a sua disponibilidade e a sua atenção com os nossos internautas. A gente está vindo aí de um cenário de perdas, claro que, como a gente conversava nos bastidores, não semelhante ao que a gente teve há duas safras atrás, Perfeito. Mas é um cenário de perdas. Sim. E existem dúvidas aí com relação a acionamento de seguros, certo. Enfim. E são esses os questionamentos que chegaram para a gente. Perfeito. Podemos entrar direto neles, hein? Por favor. Vamos lá, então. Nosso primeiro questionamento, doutora, a pessoa pergunta o seguinte. Ela diz que ela entrou com um pedido do seguro, o Proagro, que ele foi negado pela via administrativa. Essa pessoa gostaria de saber se ela já pode acionar imediatamente imediatamente entrar com uma ação judicial. Certo. Antes de tudo, a gente só tem que entender que esse Proagro é uma espécie de seguro. Utiliza-se de uma verba, de um recurso federal, contratado no início do custeio, no início do contrato. E aí existe a possibilidade do agricultor fazer um pedido ao banco de acionar essa modalidade de seguros. Pelo que ele foi dito, lhe foi negado pelo banco o pagamento ou o recebimento dessa indenização. Exato. Existe a possibilidade, nesses casos, no prazo de 30 dias a contar da data da negativa do banco, de que o próprio agricultor recorra dessa decisão, ainda na esfera administrativa, para um órgão chamado CER, Conselho Especial de Recursos, que é um conselho montado fazem parte profissionais do Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, e eles vão fazer uma reanálise dessa negativa. Existe a possibilidade deles reformarem a decisão e concederem o seguro, né, o Proagro, o que vai fazer com que o agricultor, o internauta, não precise ajuizar. A princípio, a lei fala em 30 dias de resposta, mas infelizmente não é essa a realidade. Nós temos aí 1 ano, 2 anos, 3 anos para que seja dada uma resposta positiva ou negativa. Tá? Nossa, é muito tempo. Muito tempo. E a demanda é muito grande. A quantidade de pedidos é muito grande. E a quantidade, porque na verdade é um conselho de um colegiado de 5 pessoas, 5 profissionais que se reúnem de tempo em tempo para discutir os processos. Então isso vai acabar demorando. Partimos do princípio de que foi negado também pela esfera de recursos. Aí sim, esgotados os meios administrativos, o internauta pode, com todas as provas que ele possui, com todo o arsenal de provas que ele produziu, laudos, perícias, fotos, declarações, despesas, e aí ele pode sim ajuizar uma ação. A ação é movida contra o Banco Central, porque o pagador é um ente federativo. Tá? E o prazo para ajuizamento dessa ação é de 5 anos. Então, a contar da data da negativa Vamos supor que ele não recorreu a esse órgão, ele recebeu a negativa do banco e não prosseguiu. A partir dessa, ele tem 5 anos da data do banco. Ou caso ele tenha recorrido para esse órgão, será 5 anos da data da negativa. Mas ele pode sim procurar a justiça para cobrar essa indenização. Aí tem 2 situações que podem ocorrer. Caso ele seja uma pessoa que se preocupou, por exemplo, com o nome, não quis sujar e tal, e ele tinha condições de pagar do próprio bolso, sim, ele entra com uma ação indenizatória, cobrando do Banco Central o ressarcimento. Caso ele não tenha, está com o nome negativado, ele pode, nesse prazo de 5 anos, entrar com uma ação pedindo para que o Banco Central indenize, pague o banco, pague a instituição financeira para que ele fique livre. Mas sim, esgotados os meios administrativos, a esfera judicial é o meio competente. Nesses casos, é indicado que ele faça um laudo pericial por conta própria, contrate profissionais para fazer esse laudo pericial? O mais correto é a elaboração desse laudo. Tá? Teria que ver se, quando ele acionou, o seguro acionou o Proagro, foi feito um laudo. Geralmente cooperativas já têm profissionais. Cooperativa tem especialistas, né, pessoas contratadas, terceirizadas, muitas vezes as seguradoras, que ao serem acionadas, elas comparecem na propriedade e fazem o laudo pericial. Então ali ele vai atestar a perda da produção, quanto que foi reduzido. Esperava-se colher 100 sacas de soja, um exemplo, colheu 50. Então, aí ele já tem a comprovação da frustração da safra, que se deu em virtude de seca,
e qualquer outra intempérie que seja coberta pelo Proagro, né? Então, esse seria... Agora, a gente sempre fala que quanto mais documentos, quanto mais provas você tiver, mais o teu direito fica amparado. Tá? Então, a sugestão, o laudo pericial é de suma importância nesse caso. Para esse recurso direto com o banco, ele precisa de uma orientação jurídica? É importante ter uma orientação jurídica? Na verdade, nem sempre os agricultores, pré-assinatura do contrato, procuram um escritório ou o seu advogado de confiança. Também pelo fato de que, normalmente, essas minutas, essas propostas já vêm pré-fixadas pelo banco. Então, Entendi. quer dizer, eles já vêm formatado, digamos assim, né? E aí, muitas vezes, não cabe discussão de apólice. E aí, o agricultor, muitas vezes, está com pressa de iniciar o plantio, precisa se organizar e acaba aderindo. Mas, assim, independente de pré-assinatura do contrato, durante ou pós, a gente sempre diz que é bom consultar, porque muitas vezes o advogado tem algumas orientações que a pessoa, muitas vezes, não consegue ter acesso e acaba, poxa, se eu soubesse que era assim, eu poderia ter tido uma outra situação. Então, a gente sempre fala assim que, do mesmo jeito que muitas vezes você está doente, você procura um médico, está procurando dor de dente, vai no dentista, então tenha dúvida, procure seu advogado de confiança. Caso não tenha, procure um advogado da área especializada para tentar, muitas vezes, evitar qualquer problema nesse sentido. Essas regras todas, elas valem para os seguros particulares também? Porque o Proagro ele é vinculado ao governo, tem juros, inclusive, é subsidiado pelo governo, Sim, né? Perfeito. Isso vale para seguradoras particulares também, essas regras todas? Na grande maioria, sim, porque ao contratar o seguro, você depende da perícia para testar. Então, quer dizer, vamos lá dar um exemplo. Você contrata um seguro para que cubra 100 sacas de soja por alqueire, um exemplo. E você colhe 50 sacos de soja, então a seguradora vai te indenizar da diferença. E aí, ao acionar o seguro, acionar a seguradora, ela tem a obrigação de cumprir a perícia e te indenizar. No caso do Proagro, por ser uma verba federal, ele tem algumas peculiaridades a mais, por questões de verba e transparência de verba federal. Não que o particular não tenha, mas as regras se aplicam da mesma forma. Perfeito. Vamos para o nosso próximo questionamento, então. Vamos dar uma... Esse é um problema que eu acredito que tenha afetado alguns produtores da região e que ele andou pipocando nos veículos de comunicação há não muito tempo. Acredito eu, inclusive, que tem alguma ligação com isso. Porque a pessoa diz assim, que ela foi vítima de uma empresa que se dizia armazenadora, que estava armazenando e depois, posteriormente, fazendo comercialização dos grãos que estavam estocados ali, mas que, na verdade, essa pessoa foi vítima de um golpe. Ela registrou um boletim de ocorrência, mas até o momento não foi chamada para prestar um depoimento. Ela gostaria de saber o que ela deve fazer. Pelo jeito, ela não ingressou com uma ação ainda. Da maneira como está posta, é assim, como tu falou no início, nós vivemos numa região agrícola e muitas pessoas tendem a querer levar vantagem sobre os demais. O que acontece? Muitas pessoas montam uma cerealista, uma beneficiadora de sementes, e fazem promessas de pagar muitas vezes o valor um pouco a mais da saca de soja do que uma cooperativa, uma outra cerealista pagasse. Aí as pessoas, acreditando e de boa fé, fazem a entrega dessas sementes no local e acreditando que lá permanecerão estocadas e terão crédito em sacos de soja para poder comercializar. E aí anoitece e não amanhece, carregam durante a noite e some. O fato dela ter feito, pelo que você falou, somente o boletim de ocorrência, eu não acredito que terá uma agilidade. Tá? Porque o que é o boletim de ocorrência? O boletim de ocorrência é simplesmente você comunica um fato à autoridade policial. A autoridade policial vai encaminhar ao setor policial correspondente. Nesse caso, acredito que seja estelionato ou algo dessa natureza. E aí os investigadores irão fazer as diligências necessárias ou convocar a outra parte acusada para apresentar os esclarecimentos. Ou seja, não será tão ágil quanto o internauta aguarda. Então, nesse caso, e diante da grande quantidade de reclamações, de boletins que existem naquele setor, eles atendem por ordem de chegada. Então, a gente sabe que também a nossa polícia muitas vezes é deficitária na quantidade de mão de obra, diante da quantidade de problemas. E aí o aconselhamento seria procurar um advogado na área criminal, tá? Para que ele pudesse acompanhar ou verificar a possibilidade de tomar alguma medida judicial, não só na esfera da polícia civil de inquérito,
para poder resguardar a situação. Porque, assim, lembrando que na esfera criminal, busca-se a condenação ou a aplicação de uma pena pelo crime cometido. Exato. Então, muitas vezes, só esse fato em si não é suficiente. Por quê? Porque se a pessoa entregou a produção dela lá, ela está tendo um prejuízo na esfera civil também. E aí entra na questão financeira monetária. Então, de qual forma procurar um advogado para quê? Para buscar alguma medida judicial cautelar no intuito de encontrar bens dessas pessoas envolvidas, para que cautelarmente sejam restritadas, sejam bloqueadas, até que uma decisão futura seja tomada. Porque muitas vezes essas pessoas não têm patrimônio. Exatamente. E aí você fica... Ou usam laranjas. E você fica buscando no judiciário, não encontra nada porque a pessoa não tem nada no nome. Então tem duas situações, uma na esfera criminal, que é essa a dúvida dela, que eu sugiro procurar para que possa buscar uma agilidade ou medidas que possam trazer o que ela pretende, e também na esfera civil de se resguardar para evitar o prejuízo. E a indicação é fazer isso o mais rápido possível. O mais rápido possível. Porque assim, que nem eu te falei, aguardar a polícia entrar em contato não tem um prazo. E outra, só o boletim de ocorrência também não vai dar o direito dela ser ressarcida que ela... Não, né? porque na verdade foi relatado o fato à autoridade policial de que ninguém está dizendo que não seja crime. Mas a polícia precisa investigar, precisa diligenciar, possibilitar o contraditório da ampla defesa, a outra parte, ou seja, tudo isso são trâmites que demoram. Então, a sugestão seria procurar um profissional da área do direito para se orientar melhor. Ótimo, perfeito. Vamos para o nosso próximo questionamento. E eu acredito também não seja uma coisa incomum na nossa região, porque a pessoa diz o seguinte, que ela cultiva frutas em escala comercial e safra após safra ela vem registrando perdas e contratou uma perícia. Essa perícia relatou que seria em decorrência de deriva de agrodefensivos, de defensivos agrícolas. Ela gostaria de saber se ela pode acionar a propriedade vizinha ou as propriedades vizinhas. Isso é um fato que acontece, que nem você falou, rotina de todo o tempo, sabe? Repetidamente isso acontece, principalmente quando você tem cultivos diferentes. Então, por exemplo, você está cultivando soja e o teu vizinho está cultivando milho. E aí, soja transgênico ou soja que necessita de uma atenção especial acaba afetando um outro cultivo que não é. Pelo que ela mencionou, ou foi feito um laudo, né, uma perícia constatando de que essa degradação das frutíferas foi em decorrência de pesticidas, se não me engano. Ela já tem o laudo dizendo que sim, então deve ter sido feita uma perícia na produção de frutos. Esse é um primeiro ponto. Então, ela já tem essa confirmação. O segundo passo é você confirmar quem teria sido o causador ou autor desse veneno que foi passado, certo? Então você precisa identificar quem é o causador para você poder ajuizar a ação. Que é um pouco mais difícil. Que é um pouco mais difícil, tá? Porque se ela estiver numa região agrícola, a probabilidade de ser 1, 2 ou 3 ou vários é muito grande. Porque a deriva é a deriva, né? E aí tem alguns fungicidas, dependendo da consistência dele, se é a base de óleo ou não, da densidade, ele acaba permanecendo suspenso no ar por mais tempo. Então, quer dizer, você passa o veneno e se não tiver vento nem nada, ele fica suspenso durante um tempo. Tendo vento, ele vai automaticamente em direção para onde o vento estiver levando e acaba atacando essa situação da frutífera. Então, ela pode ajuizar a ação? Pode. Todo prejuízo que a pessoa tem, independente da modalidade que seja, no caso delas, frutíferas, ela precisa comprovar o fato, e já tenha o laudo. Ela precisa comprovar o autor do fato e qual o prejuízo que ela teve com essa redução da capacidade de produção das frutíferas dela. Há necessidade disso para quê? Para não tornar uma ação fraca, por exemplo, no sentido de ser frágil, do juízo não se convencer da materialidade ou da autoria da situação. Mas, mais uma vez, procurando o auxílio do advogado, ele vai orientar para quais as provas que poderiam ser produzidas. Por exemplo, declaração dos vizinhos, uma declaração do agrônomo que acompanha. Todas essas provas em direito admitido, provas legais, ela tem direito de produzir, fazer um compilado dessas provas, ela precisa também entender qual foi o prejuízo que ela teve, então qual é a quantificação do prejuízo, e também pode pedir, caso identificado o autor do fato, que o juiz determine que ele se abstenha de praticar essa situação ou tome algumas medidas de cuidado, de evitar a proximidade, de evitar essa questão,
E para que não adianta simplesmente naquele momento resolver e passar no ano seguinte acontecer tudo de novo. Sim, exatamente. Então, mas existe sim a possibilidade de buscar uma indenização. O profissional mais indicado é um advogado que opere com um direito ligado ao agro, né? Esse é o profissional mais indicado. Sim, é porque, na verdade, não é uma simples ação indenização, uma ação indenizatória em si. É uma ação que envolve conhecimento ou do pesticida, fungicida, herbicida, claro, de conhecimento da produção, qual é a produção, qual é a fruta que era produzida, qual é a produção anual que ele tinha de média. Então, assim, essas pessoas que normalmente atuam, os profissionais que atuam no agronegócio, têm um conhecimento a mais nessa esfera, em conjunto com um engenheiro agrônomo, com um perito agrícola, para poder trazer a melhor solução para o caso. Inclusive, a OAB em Cascavel tem uma comissão que se dedica exclusivamente, né, às questões ligadas ao agro. A OAB, né? tem várias comissões, dentro delas a comissão do direito agrário e do agronegócio. Profissionais que atuam nessa área, junto a revisionais bancárias, agrícolas, de contrato, assessoria. Então, a OAB, dentro das comissões, ela tem uma específica, até por causa da região que nós vivemos, necessita, e está à disposição da população no que precisar. Perfeito, ótimo. Vamos para o nosso próximo questionamento. Deixa eu só me verificar aqui, porque eu estou na questão anterior ainda. Vamos pegar aqui. A pessoa diz o seguinte, doutor. A cooperativa que ela é cooperada, que ele é cooperado, ele tem a soja estocada lá, mas que ele vem sofrendo pressões para que essa soja seja comercializada. A gente vive cenários históricos aí de falta de déficit de armazéns, de silos e armazéns, né? A gente tem um déficit nacional de 110 milhões de toneladas, né? A região passa por uma situação muito parecida. Mas que ele vem sofrendo uma pressão da cooperativa para que sejam vendidos esses grãos que estão armazenados ali. Inclusive, querem cobrar mais pela alocação dos grãos nesses espaços, mas que ele tem um contrato assinado com os valores anteriores, não que estão sendo propostos agora. O que ele deve fazer numa situação como essa? Bom, a gente parte do princípio que todo contrato ele tem direitos e obrigações, certo? Então, se existe contrato válido, ali ficou provavelmente consignado o período de estocagem dessa semente, quanto a cooperativa cobraria dele, ou qual seria o período de carência que, por exemplo, durante um ano eu vou deixar estocado e não vou te cobrar nada. A partir do segundo ano, eu vou te cobrar tantos reais por saca, por tonelada. E aí depende, a gente está trabalhando numa situação hipotética por não ter acesso ao contrato. E ali vai estar estipuladas as condições e as obrigações. Então, primeiro, a cooperativa obrigar ele a vender? Não. Não pode. Se o contrato está válido e ele não tem interesse, não tem pressa, não tem por que vender, ele não está obrigado a vender. Então, partimos desse primeiro... Essa pressão se dá, como você falou, pela quantidade de sementes produzidas. Nós sabemos aqui na região de cooperativas que tem armazenado a safra do ano passado ainda. Exatamente. Em virtude do preço da saca de soja. Com silos bag, com piscinas. Tudo, vários. Então eles têm. Aí o que acontece? Como eles não conseguem vender ou não conseguem comercializar, eles precisam do agricultor. Aí eles começam com essa situação. Então, primeiro ponto, não, ele não é obrigado a vender, caso ele não precise. E normalmente os contratos de estocagem, eles, que nem eu falei para você, eles, durante um prazo é um custo. A partir desse prazo vai haver um adicional, muitas vezes, um custo a mais. A cada 6 meses eu vou te cobrar um X a mais. Porque é caro estocar também, Sim, né? É caro, tem toda uma questão de logística, de verificação da temperatura, da umidade da semente nos silos, de armazenagem. Então, quer dizer, não é uma coisa simplesmente colocamos lá e lá vai ficar. Qualquer umidade na semente, ela pode prejudicar todo o silo, né? Então, assim, os valores têm que ser cobrados conforme o contrato. Se houver cobrança excessiva, se houver cobrança adicional não prevista, qualquer cobrança que não está consignada no contrato, ele pode discutir esse contrato judicialmente, alegando as abusividades, digamos assim, né? E pedindo para que o Poder Judiciário coíba a cooperativa de praticar esses atos. Então, sim, primeiro, ele não está obrigado a vender, e 2, também não está obrigado a pagar por um valor a mais que não tenha sido combinado. O que muitas vezes pode acontecer é fazer-se ou elaborar-se um aditivo contratual e condicionar novas regras. Isso é perfeitamente. Agora, se não foi feito e está ali no contrato o que foi combinado, tem que ser cumprido. Isso vale
os dois lados. Né? Em caso de aditivo, é importante que ele tenha um aconselhamento jurídico também, né? É porque, na verdade, muitas vezes nesses aditivos vem algumas situações adicionais que a pessoa não tem conhecimento ou não entende e acaba assinando por necessidade. Então, se houver essa situação e houver a apresentação do aditivo, procure advogado, leve o contrato originário, explique a situação, mostre o aditivo para ver se não tem alguma situação que será prejudicial para a pessoa. Caso contrário, não assine e discuta, né? Aí teria que discutir com a cooperativa e verificar, olha, não foi isso que nós combinamos. O contrato fala que vai ser tanto, você está aqui me cobrar 2 tantos, e assim não funciona. Porque eu sempre falo, se ele descumprisse, provavelmente a cooperativa iria acionar, ou qualquer empresa iria acionar uma multa. Então, por isso que eu falei, o contrato ele vale de igual forma para os dois lados. Perfeito, ótimo. Nosso próximo questionamento, doutor, acredito inclusive que seja um problema que esteja afligindo algumas propriedades rurais aqui, alguns produtores rurais, porque a pessoa diz que ela perdeu 40% da produção de soja e ela não vai ter condições de pagar suas dívidas em dia. Ela gostaria de saber se ela pode pedir judicialmente a securitização das dívidas. Bom, provavelmente, da maneira como foi colocada a pergunta, não há um seguro agrícola contratado. Pois é. A princípio, né? Partimos dessa premissa. A questão da securitização, ela é decorrente de lei. A última securitização que teve vigente foi de 2022. Inclusive, está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de securitização atualizada para 2024, que ainda não foi aprovada. E diante digamos assim, desse impasse ou não da securitização de estar válida, porque a securitização ela não deixa de ser uma renegociação da dívida. Ninguém fica isento de pagar uma dívida. Ela vamos citar um exemplo, você tem débitos municipais e você faz uma renegociação da dívida para pagar em parcelas mais suaves que você consiga pagar. Certo. Então a securitização criada lá na década de 90 para socorrer os agricultores, ela nada mais é do que um alongamento da dívida. Então, nesse caso, o que as pessoas atualmente têm feito é constituído um laudo da situação, um laudo da perda, que comprove essa redução da capacidade de produção, e faça também, paralelamente, um que a gente chama de laudo de capacidade de pagamento. Então, quer dizer, você tem a dívida comprovado, você teve uma frustração de safra, você teve uma perda, excesso de chuva, seca, chuva de pedra, seja qual foi, você conseguiu comprovar tal fato. Então você consegue chegar para o banco de forma administrativa e falar para ele, olha, eu não consigo pagar no vencimento o débito, mas eu consigo me organizar e pagar ao longo de 3 anos essa dívida. Então ele pode fazer esse pedido, que é um pedido de renegociação. Caso o banco não aceite, aí ele pode fazer esse mesmo pedido judicial, contrata um advogado e entra com um pedido de, olha, eu tive frustração de safra, até porque existe o Manual do Crédito Rural, que é a regra, que é a legislação atinente aos custeios, financiamentos agrícolas. E ele prevê, no artigo, que em caso de frustração de safra, de não possibilidade de entrega da produção ou uma outra situação, você pode fazer um pedido de renegociação ao banco, juntando toda a documentação, e o banco está obrigado a analisar esse pedido. Tá? Antigamente era uma possibilidade do banco analisar, hoje o banco é obrigado a analisar. Tem que fazer. Tem que fazer. E aí, algumas vezes o banco aceita, ou a grande maioria não. Aí você acaba ajuizando uma ação, determinando que o juiz liminarmente suspenda a cobrança do vencimento. Então vamos dizer que o vencimento do custeio seria 15 de março. Você entra com uma ação cautelar, uma ação pedindo uma liminar, uma tutela de urgência, de evidência, pedindo para que suspenda o pagamento naquela data, até que o pedido de renegociação, baseado nesse laudo de capacidade de pagamento, seja analisado. E a Justiça, em alguns casos, tem dado favorável ao agricultor, determinando que, em virtude da impossibilidade de pagamento, olha, eu tive frustração, eu não vou conseguir pagar. O meu custo de vida da minha família, da manutenção da lavoura, o custeio de maquinário, tudo, me impossibilita de pagar. Eu quero pagar. Então, me dê a oportunidade de eu alongar a dívida, como é o caso desse pedido de securitização, alongar a dívida para pagar, em vez de pagar dia 15 de março, para pagar em 3 anos. Então, existe essa possibilidade do judiciário amparar ele, independente, não. O que ele vai precisar é da comprovação da frustração da
dessa perda de 40% da safra. Mais uma vez a gente volta lá aos laudos, os documentos todos. Hoje, relacionado à questão do agronegócio, tudo depende de laudo. Por quê? Porque a gente está tratando de plantas que muitas vezes na minha área ou na tua área chove, na área do nosso vizinho não chove. Exatamente. Vizinhos próximos. Exatamente. Então as chuvas estão muito desproporcionais. Elas chove-se, por exemplo, no centro da cidade e não chove no bairro. Então a gente depende do laudo, por quê? Para você poder comprovar de forma inequívoca o teu prejuízo. Então o laudo é de suma importância em qualquer medida que for discutir. Perfeito. Nosso próximo questionamento, doutora Pessoa, deve ser um assunto que a gente vai falar muito nos próximos anos sobre isso, porque a pessoa diz que ela entrega a produção dela de baixo carbono para uma indústria, ela não recebe pela produção de baixo carbono, mas a indústria vende o produto dela, provavelmente transformado, né, como um produto de baixo carbono. Ela gostaria de saber se ela pode promover alguma ação, se ela pode fazer algo que ela possa pedir para que seja pago para ela também essa forma de produção. O baixo carbono acaba sendo, né, uma tendência aí nos próximos anos. O mercado de crédito de carbono está na moda, digamos assim, certo? O Brasil não possui ainda uma legislação específica que trate do assunto. Existem algumas normativas, algumas instruções normativas relacionadas a esse fato. Sim. Então, além do que também, para você certificar, o que as empresas buscam hoje são pessoas físicas ou jurídicas que tenham uma certificação que comprove que o produto dela é ocasionado ou gerado de baixo carbono. Então você precisa certificar dizendo, olha, eu produzo determinado produto e eu estou abaixo da margem legal de crédito, ou seja, eu gero crédito de carbono. Então essa certificação é necessária. A partir do momento que ela entrega esse produto, independente qual seja, se não me engano você falou que é indústria, provavelmente não deva haver entre eles, pela maneira que foi colocado, qualquer contrato, porque uma coisa é você gerar créditos de carbono como empresa, outra situação é o teu produto ter um valor agregado por ter sido produzido numa situação de baixo carbono. Exatamente, que é uma coisa que está surgindo agora, né? Para o Brasil, pelo menos, é uma coisa que está... E o Brasil está na vanguarda da energia renovável pelo extenso território que nós temos. Um clima praticamente tropical o ano inteiro, tirando a região sul. Então, quer dizer, questões de energia solar, energia eólica, energias renováveis, biocombustível. Então, assim, o Brasil está muito à frente de outros países, mas está atrás na questão da legislação. Então, nesse caso específico do internauta que ele menciona, de que ele vende um produto que é produzido de baixo carbono, a indústria não lhe paga nada para isso, mas vende adiante, sendo de baixo carbono, o que eu orientaria a fazer era entrar em contato com a indústria, até porque provavelmente não tenha um contrato nesse quesito, né? Pode ter um contrato de fornecimento da matéria-prima, mas não tem nesse quesito, dizendo, olha, o meu produto é comprovadamente produzido numa questão de baixo carbono. Então vamos dizer o seguinte, a partir de hoje vamos elaborar um contrato dizendo que o meu produto em si terá um valor maior, um adicional, e aí eu concordo que você, ao manufaturar esse produto, você venda ele dizendo que ele é produzido com baixo carbono. Porque na verdade você está vendendo o teu produto e tendo uma rentabilidade, um rendimento por vender essa ideia de baixo carbono, mas na cadeia produtiva não chega até mim. Então o ideal seria procurar a indústria, passar para a indústria essa situação e falar o seguinte, vamos alinhar um contrato, vamos colocar no papel que o produto que eu entregar para você, eu vou ter um valor agregado e aí eu autorizo que você venda com essa propaganda de produção de baixo carbono. Tá? Então a ideia seria essa, porque se não houver essa condicionante, se não houver esse contrato, se não houver esse acordo, digamos assim, a indústria ela pode estar cometendo um ato imoral, mas pode não estar cometendo um ato ilegal. Se eu não combinei contigo de que o teu produto é de baixo carbono e você nunca me impediu de eu fazer dessa forma, não tem ato ilegal, não tem ato irregular. Então vamos, a partir de agora, estabelecer regras relacionadas a nós dois, que vai servir daqui para frente. Aí seria o caminho mais correto, mais ideal a fazer, até porque dela também não se preocuparia, não ficaria, digamos, chateada de estar entregando um produto que já é
mais difícil ser produzido por essa questão de baixo carbono, tem todo um cuidado especial, e a indústria está faturando em cima do produto dela. Exatamente. Mais uma vez, vale o bom aconselhamento jurídico, Sempre. né? Mais uma vez aí. A gente fala que no dia a dia, tudo que a gente faz, o nosso dia a dia necessitaria de um aconselhamento jurídico. Exatamente. Seja um acidente de carro, seja a compra de um produto com defeito, seja qualquer situação, há necessidade do aconselhamento para evitar dores de cabeça, para evitar situações lá na frente que poderiam ter sido evitadas. Então, a sugestão que a gente sempre dá em conversas, nas palestras que a gente participa, existem vários advogados em Cascavel. Procure aquele seu, se você já não tem aquele seu de confiança, procure um que seja especialista na área, tire suas dúvidas e aí consegue elaborar um contrato, uma negociação com mais calma. Exatamente. Lembrando que em 2026 a gente vai ter, enfim, um selo de baixo carbono. Então vamos esperar, né, uma situação como essa do nosso internauta vivendo aí, vamos esperar que até lá a gente tenha legislação que dê amparo. Perfeito. E que os produtores possam efetivamente ganhar lá na Sim. ponta. O mercado é bem amplo. Os outros países como a França, o Canadá, estão bem avançados nessa situação. Até porque esses países, principalmente da Europa, a área de floresta, a área verde deles é muito menor que a nossa. Exatamente. Então, hoje você consegue certificar áreas de preservação permanente. A própria produção de soja, ele sequestra carbono. Então, tem várias situações que permitem você certificar a tua empresa. Claro, hoje ainda é mais difícil por terem poucas certificadoras, pela falta de legislação. Mas aí, nos próximos anos, acredito que trará boas notícias, principalmente para quem, digamos assim, na área do agronegócio, que preza pela proteção ambiental, que segue as regras ambientais, será um bom negócio. E a Embrapa está entrando pesado também. nisso, então, né? Que bom, né? Nosso bom. país tem essa possibilidade de ter essa energia renovável e a gente tem que aproveitar. Exatamente. Doutor, eram esses os nossos questionamentos. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade por ter vindo, bater esse papo com a gente, falar que a gente segue de portas abertas, porque certamente virão outros questionamentos no decorrer das semanas. Eu que agradeço o convite e a gente está à disposição no que vocês precisarem. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Juliette. E para você que nos acompanhou no Seu Direito em Análise dessa semana, nós voltamos na próxima semana com um novo tema. Eu te espero e até lá. Tchau, tchau.